boa noite, queridos seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Muito boa noite para vocês. Aqui Déa Fernandes, começando mais uma live nessa noite de sexta-feira, 28 de fevereiro. São exatamente 23 horas e 7 minutos e a gente está começando essa live sobre um assunto muito importante, porque tem relação com Brasil, com a nossa soberania, com segurança nacional. Eu também vou falar um pouquinho da minha pauta em Brasília. Nessa próxima semana, estou chegando em Brasília para dar continuidade às pautas que eu iniciei há 2 semanas atrás. Eu passei 12 dias em Brasília para principalmente a questão do cristão perseguido paquistanês, o Faraz Pervaiz, onde eu peço intermediar a liberdade desse cristão que se encontra ameaçado de morte na Tailândia. O Estado da Tailândia, que é budista, já deixou claro que não tem como garantir segurança para esse cristão e para sua família, inclusive 2 filhinhos pequenos. Então, eu estou pedindo ao Brasil para intermediar uma negociação com Tailândia, Acnur, porque a Acnur também não está dando segurança nenhuma, pelo contrário, a Acnur obrigou esse cristão a tirar os seus vídeos das redes num país não muçulmano, obrigou a seguir a Sharia, a lei islâmica, para não sensibilizar os muçulmanos, vídeos que eram dirigidos à comunidade cristã. Então, como a Acnur não está dando proteção a esse cristão, e a Tailândia também não tem condição, já deixou isso claro, eu estou pedindo ao Brasil para levantar essa bandeira, né, de socorro à igreja perseguida, como é promessa do nosso presidente, e ajudar nessa negociação, porque nenhum país quer socorrer esse cristão. Então, o Brasil, eu creio que tem todas as condições de negociar a saída desse cristão e da sua família em segurança lá da Tailândia para um país no Ocidente, né? Porque até o Talibã também está ameaçando essa família. Então, assim como aconteceu com a Ásia Bibi, o Brasil pode, assim como fez o Canadá, negociar a saída dessa família em segurança para um país que também conceda a liberdade de crença, onde essa e parece que as coisas estão andando lá. Hoje eu não vou falar sobre essa pauta, ok? Amanhã eu vou ver se eu volto a entrar antes de chegar em Brasília. Pois bem, gente, hoje eu resolvi falar de um assunto muito importante. E boa noite, pessoal, está entrando aí, eu nem estou prestando atenção, meu amigo Moisés, que não falta uma, Morane, Joel, e eu já aproveito a ocasião para pedir àqueles que estão assistindo essa live que, por favor, compartilhe nas suas redes, nos ajude, porque vocês sabem que o Facebook vive me bloqueando, é meio complicado, e peço também para vocês me informarem, boa noite, Jairo, se está legal a transmissão, se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Se está tudo ok, tá? E, bom, para quem é jornalista, internacionalista, advogada, presidente da ONG Ecoando a. Então, hoje eu resolvi falar sobre Roraima, porque, gente, eu estou a semana toda sem falar sobre Roraima. E Roraima, se a gente for se atentar bem, é motivo para ter live praticamente todos os dias. E eu vou ver se a doutora Sandelaine Moura entra aqui também, porque aí eu chamo ela para essa live, se eu conseguir, porque geralmente o Facebook não me permite. Eu já tentei, não somente pelo meu celular, quando eu estava em Brasília, eu tentei pelo celular do internacionalista Gil Carlos, que me acompanhou em diversas diligências que eu fiz, e aí eu pedi a ele o celular emprestado, pensando que técnico, né? Eu não consegui chamar a doutora Sandelaine Moura, que é a nossa representante da ONG Ecoando a Voz dos Mártires lá em Roraima e sabe tudo o que está acontecendo lá. Ela tem uma capacidade muito maior, muito mais elevada de análise dos problemas que acontecem lá. Mas, mesmo
celular do Gil, lá em Brasília, eu não consegui, infelizmente, entrar em contato com a doutora, ou melhor, chamá-la para a live. Boa noite, Maria de Fátima. Então, para todo mundo que está acompanhando, novamente eu peço, compartilhem o máximo que vocês puderem essa live. Como vocês sabem, há cerca de 2 semanas atrás, o vice-presidente Mourão e também o nosso querido, respeitado ministro da Justiça, o nosso querido Sérgio Moro, estiveram em Roraima. E estiveram no momento de colapso, né, que estava acontecendo em Pacaraima, uma crise muito séria, por causa do aumento de violência provocado pela imigração em massa em relação às fronteiras abertas lá em Roraima. Então, a população estava todos os dias, indo às ruas, inclusive sendo recebida pela Polícia Rodoviária Federal de uma forma violenta. Isso eu cheguei a trazer aqui essas informações para vocês. E uma das colocações que é interessante, até que foi a doutora Sandelane Moura que me trouxe, porque naquele momento eu estava acompanhando muitas coisas em Brasília, não deu para eu dar uma atenção maior aos acontecimentos em loco, lá, no caso, em Roraima. Então, ela trouxe uma informação que eu achei interessante. Ela disse que quando o Sérgio Moro esteve em Roraima, ele disse, né, ele teria dito que os crimes praticados por venezuelanos são de baixo impacto. Então, entendam bem, gente, nós sabemos que são muitas as responsabilidades do nosso ministro, a gente sabe da competência dele, não se fala nisso, na competência, na sobriedade, é uma pessoa assim de alta qualificação no cargo, nada colocando estou aqui para criticar o ministro. Só que ele disse que os crimes lá em Roraima seriam de baixo impacto. Porém, o que eu posso dizer, deixa eu ver se eu consigo chamar aqui a Sandelane. Sandelane, estou tentando te chamar e não consigo. Tá aqui, ó, bloquear, excluir, fixar, não consigo. Mais uma vez impedida de te chamar. Então, tentei chamar aqui a Sandelane Moura porque ela está assistindo, a nossa representante está assistindo a live. Então, me parece que a equipe da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, não está informando, ou mesmo a operação não está informando o nosso querido ministro do que anda acontecendo por lá. Então, eu acho importante trazer para vocês informação veiculada pela própria mídia, ok? Então, não é nada que eu estou inventando, que eu estou denunciando pela minha cabeça, nada disso ou pela cabeça da doutora Sandelane. É o que a mídia noticiou essa semana e é importante que grupos conservadores saibam do que está acontecendo. A situação de crime é grave, é muito grave, não são crimes de baixo impacto. Infelizmente, a gente sabe que é muita informação para o ministro, mas a equipe que deveria levar a ele as informações corretas não enviaram. E eu vou colocar aqui, gente, a fonte da informação para ninguém dizer que é conversa fiada. No jornal Folha de Boa Vista, dessa semana, exatamente no dia 25 de fevereiro, ou seja, 3 dias atrás. Prestem atenção do título: Facção criminosa da Venezuela tem célula do tráfico no Mato Grosso. É isso mesmo, gente. Como o Brasil ele acatou a política de fronteiras abertas que a ONU está levando para o mundo inteiro, né? Na sua agenda globalista, infelizmente, os governos de esquerda aceitaram e o atual governo também, infelizmente, está aceitando. O que está acontecendo não é só a interiorização de imigrantes venezuelanos que estão passando por dificuldades econômicas, porque eu quero deixar claro uma coisa: o termo refugiado não é o termo correto para esses imigrantes. Eles não são refugiados. Toda a imprensa chama de refugiado, tem
chama de refugiado, mas eu queria explicar para vocês, como internacionalista, que esse não é o termo correto. Eles são imigrantes que estão vindo para o Brasil por motivo de problemas econômicos no seu país, não é por motivo de perseguição religiosa ou política, pode ter até um ou outro que tem problema de perseguição política, mas não é por causa de perseguição como as leis internacionais referentes a refúgio dariam guarida do Brasil, visto humanitário, mas eles são imigrantes, não são refugiados, como a imprensa quer enganar a todos, trazendo um conceito completamente incorreto. Então, quando o Brasil resolveu dar continuidade, através do governo atual, a essa política de fronteiras abertas, deram continuidade também à interiorização de venezuelanos. Só que muitos, é lógico, eu sei, que são, sim, imigrantes, que estão passando por situação difícil, né? A gente sabe disso, né? Mas a interiorização também é do tráfico. E sabe por que está havendo interiorização do tráfico de drogas? Sabe por que o PCC está aliciando jovens lá em Roraima? Porque o pedido da UNG, Quando a Voz dos Mártires, feito há anos, e que é um pedido que, na realidade, está balizado no clamor de muitos anos da população roraimense, e, em especial, Sandelane Moura, que vem nessa luta pela preservação territorial de Roraima há muito mais tempo, porque a ONG só soube dessa questão há algum tempo atrás, e ela já está há muito tempo nessa questão, tentando dar visibilidade ao que está acontecendo lá. Então, como não há controle rígido de segurança nas fronteiras, infelizmente, estão entrando, através de Roraima, perigosos elementos, e eles estão sendo interiorizados pelo Brasil como, enganosamente, né, refugiados. Então, bem, essa facção criminosa venezuelana já tem célula, não é só em Roraima. Por isso que a gente fala interiorização. O que é interiorização? É levar os imigrantes que estão chegando para outros municípios no Brasil que aceitem recebê-los e darem condição a eles de ter uma vida digna, muito embora a gente saiba que são milhões de pessoas passando fome. O país não tem condição de dar uma vida digna para a sua própria população, porque num país onde há fome, é meio incoerente você tentar matar a fome daquele que vem. Vamos ser realistas. Eu trabalho com direitos humanos, mas se eu não der prioridade às pautas nacionais, à necessidade do meu próprio povo, eu estarei sendo hipócrita. Então, o que ocorre? Eles estão sendo interiorizados, né? E eu já tinha até divulgado casos absurdos que tinham acontecido durante essa interiorização. Só que vem mais esse caso. Segundo o jornal Folha de Boa Vista, jornal local, em outubro passado, venezuelanos foram detidos sob a suspeita de estarem traficando drogas em Roraima. Que esses venezuelanos pertenceriam à maior facção da Venezuela, chamada Pranato. Essa facção estava agindo em Pacaraima. Então, entendam bem, gente, pelo Brasil não está seguindo um princípio básico das ideias conservadoras, das ideias de direita, que é a preservação das fronteiras. Vejam a Polônia, gente, vejam a Hungria, né? Então, entendam bem, por a gente estar seguindo uma agenda da ONU, olha o que está acontecendo, a gente está interiorizando traficantes. Já não bastam os traficantes que tem aqui, porque o Brasil não quer fazer controle rígido de segurança. Vejam bem, segundo o jornal, membros que atuavam na maior facção criminosa da Venezuela, essa Pranato, né, estariam operando no tráfico de drogas em Dourados, que é uma cidade do estado do Mato Grosso do Sul. Não é só em Roraima o negócio, né? De acordo com a informação apurada pelo portal Progresso, essa célula já conta com 5 principais integrantes. Eles estariam atuando em 2 principais bocas de fuga em bairros como Jardim Márcia e Jockey Club.
outros 25 criminosos e outras organizações foram identificadas. Vocês estão entendendo, gente? Não é uma só. Eles já estão formando outras organizações criminosas. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Entendam bem, nós que estamos vendo coisas maravilhosas na segurança, né? A gente está vendo, por exemplo, a queda da criminalidade. Hoje mesmo foi divulgado que no Rio de Janeiro houve uma queda de 52% de assalto durante o carnaval. A gente está vendo a melhora, né? Graças à política do atual governo, política voltada à segurança, porém, entendam bem, por causa dessa facilitação da ONU se imiscuir na nossa soberania. Olha o que está acontecendo. Organizações criminosas estão se formando com bases puramente humanas. Que coisa linda, né? A suspeita é que, ao chegarem em Dourados, esse bairro lá, essa cidade, né? Cidade, deixa eu ver. Sim, bairros, melhor dizendo. Nesse bairro em Dourados, olha o que o jornal diz. Que eles chegam sem emprego, renda. Aí, como eles chegaram sem emprego e sem renda, eles foram aliciados e passaram a atuar em organizações criminosas que operam com tráfico na fronteira. Queridos, se há operacionalização de ações de tráfico de drogas na fronteira, eu pergunto para vocês, há ou não há crimes de baixo impacto ou de alto impacto, né? É só crime de baixo impacto que o venezuelano está cometendo? Vocês não acham que crimes desse tipo, tráfico de drogas, organizações trabalhando junto à fronteira, não é um crime de alto impacto? Então, assim, a gente precisa denunciar isso para que o nosso ministro tome conhecimento e passe a agir, porque a situação está se tornando já perigosa, né? Para outros estados, não é só para Roraima, o negócio está crescendo. O portal apurou que, recentemente, um grupo de imigrantes que estavam em Indápolis foi abordado por pessoas que se identificaram como membros do primeiro comando da capital. Vocês conhecem o famoso PCC de São Paulo, a mais poderosa organização de tráfico. Maravilha. Então, o PCC estava oferecendo trabalho na organização com salários que passam de R$7.000. Uau, o PCC paga bem, hein? Será que é por isso que eles aliciam tanto? Ou melhor, diz que paga bem. A propaganda diz que paga bem, né? Depois disso, o jornal chama de refugiados. 6 refugiados, que eles chamam uma hora de imigrante, outra hora de refugiado, eles não sabem o que querem. 6 refugiados que até então estavam empregados pediram demissão. Gente, que coisa linda! Eu me lembro que a doutora Sandeline já tinha falado, inclusive ela me mostrou comprovantes sobre isso, vídeos e tudo mais, mostrando que muitos venezuelanos estavam aplicando um golpe nas pessoas que davam emprego lá em Roraima. Eles ficavam um tempo no trabalho, assinavam a carteira, aquela coisa toda e tal. Depois de um certo tempo, eles saíam para ter os seus direitos, porque a gente sabe que as verbas rescisórias no Brasil, o impacto na folha é muito grande a nível de verba rescisória, e eles ficavam assim, indo de um emprego para o outro e tudo mais. Aí o que ocorre? Muitos não. Alguns desses imigrantes estavam pedindo demissão porque o salário do PCC é mais interessante, né? Então, olha a retórica do jornal. O problema é emprego e renda. Querido, você que ganha um salário mínimo, está aí sofrendo para pagar suas contas, ou ganha um pouco mais e está sofrendo aí. Você pensou em algum momento ser aliciado pelo tráfico? Você pensou em algum momento se entregar à criminalidade porque você está numa condição financeira ruim? Então, fica aqui a reflexão. Depois disso, com pagamento, diz o jornal que com pagamento, essas condições favoráveis, o Dourados acabou sendo o principal corredor do tráfico da América Latina. Uau!
Vocês estão sabendo disso, queridos? Como é que é baixo impacto o crime que acontece em Roraima, se Dourados é o principal corredor do tráfico da América Latina? Dourados, tudo isso graças à imigração em massa. Legal, legal, legal. Os membros, aí está aqui, os membros, diz que cadê? Os imigrantes que vivem em condições precárias precisam conseguir dinheiro para trazer o restante da família. Aí eles se tornam iscas fáceis. Vocês veem bem, a imprensa, que na realidade é tudo extremista, deixa bem claro, é todo mundo vítima da sociedade. Vários venezuelanos vêm procurar emprego no Brasil, vêm tentar refazer a vida, mas aqueles que são criminosos, são traficantes ou se tornam traficantes, eles têm motivo, não é porque eles são mau caráter, não é porque eles têm uma índole criminosa, não, gente, é porque eles precisam de dinheiro para trazer a família. Que coisa mais linda, né? Então, querido, você também pode entrar no tráfico, porque, segundo o jornal, é problema econômico. Quem tem problema econômico pode ser bandido, pode ser traficante. Aí, segundo as denúncias, além dessa organização lá, a maior organização lá, criminosa da Venezuela, para a NATO, o outro grupo agia em outras duas grandes facções, quer dizer, eles se entrelaçam, né? Uma coisa assim, sendo elas com características de extrema violência. Cadê o crime de baixo impacto? Vamos lá. Os membros atuariam em execuções e narcotráfico. Uau! Conforme ainda os denunciantes, o fato é preocupante porque pode gerar um aumento no índice de criminalidade local. Mas isso a extrema imprensa, a nível nacional, não vai colocar na conta das fronteiras abertas, porque essa pauta a imprensa apoia. Como a imprensa apoia essa pauta porque é da ONU para destruir o nosso país, todo mundo fica quietinho, certo? De acordo com os relatos ao portal, o grupo de criminosos ainda não tem um líder, ou o que eles chamam de PRAN, que é chefe da organização. A forma de operar ainda seria de forma tímida em Dourados. Se é de forma tímida e já tem lá a maior organização da América Latina, imagina quando o negócio pegar fogo, hein? Vamos lá. Continua aqui. O que passem a fazer como na Venezuela. Terror. Tem execução e tráfico, mas não tocam terror. Eu não sei o que é tocar o terror. Vamos lá. Há cidades que registram média de 10 a 15 execuções por semana por essas facções. Alô, querido ministro Sérgio Moro. 10 a 15 mortes, assassinatos, né? Pessoas assassinadas por facções made in Venezuela. E, gente, olha como o negócio é sério. Mas vamos lá. O grupo atuante em Dourados foi identificado pela própria comunidade venezuelana que reside no município. Então, gente, não é xenofobia, né? Venezuelano de bem, que não quer ser criminoso, está... E, ó, já avisando, tá? Deixa eu avisar, porque daqui a pouco vamos chamar também de xenófoba, né? Tem venezuelano que está denunciando, que denunciou isso. As famílias asseguram que a maior parte dos imigrantes é formada por pessoas de bem e que querem recomeçar a vida de forma honesta. Eu não duvido. A motivação da denúncia é que, além de não serem conviventes com a situação, eles temem que, por causa dessa quadrilha, todo o povo venezuelano que vive em Dourados passe a sofrer preconceito. Por ser uma operação de socorro a refugiados que não são refugiados, que saem do país para sobreviver à crise política, econômica e social do país de origem, a entrada no Brasil é facilitada. Foi o que eu falei, é essa facilidade que está acabando com Roraima, tornando o Mato Grosso um viveiro de traficantes venezuelanos. Os imigrantes apresentam documento de refúgio apenas, que solicitam na Polícia Federal para garantir o visto temporário de 2 anos. O problema é que o governo brasileiro não estaria checando os antecedentes criminais de pessoas que entram no país.
o próprio jornal dizendo que esse seria um problema. Nós estamos pedindo, nós da ONG, já pedimos inclusive audiência pública e pedimos na Comissão de Relações Exteriores, na Comissão de Direitos Humanos, que haja um controle rígido de segurança na fronteira. Não é justo. Gente, por causa do coronavírus, que, aliás, hoje os jornais já disseram que são mais de 180 casos suspeitos no Brasil, tá? Por causa do coronavírus, a gente está vendo que o mundo está fronteira, que a situação dessa mobilidade, né, entre as fronteiras e tudo mais, está se tornando discutível, do tipo, como a gente vai impedir que o vírus avance? Então, entendam bem, o coronavírus, que não é mais grave do que o tráfico, não é, na minha visão, tá? Para mim, a maior praga que existe é o tráfico de drogas. Ponto. Cada um com a sua opinião, essa é a minha. E se fala tanto em algumas situações, o Brasil, o próprio Sérgio Moro deu uma fronteira quando houve um problema em presídio, vocês lembram, né? E o que acontece? Quando se trata de uma situação terrível, grave como essa, não se fala mais sobre controle rígido de fronteira, entende? Então a gente precisa levar essa situação à risca. Temos que levar isso para a discussão nacional. Se fecha a fronteira durante um tempo com o Uruguai por causa da questão de fuga de bandidos e tudo mais, mas quando a gente está vendo imigrantes perigosos, eu não estou falando de fechamento de fronteira, porque a gente sabe que, ou melhor, não era Uruguai não, gente, Paraguai, tá? Mas tudo bem, isso acontece, né? Então, o que acontece? A gente vê que, infelizmente... Só um minutinho, gente, só um minutinho. Bom, então a gente vê que esse tema não é discutido no Brasil com a devida seriedade. A gente precisa discutir essa situação, não de fechar a fronteira, que a gente sabe que não vai fechar a fronteira, não adianta a gente sair... isso aí já foi decidido, o STF está nessa linha de que não deve fechar, tem a lei de imigração, a gente vai ter que mudar a lei de imigração e tudo mais, mas pelo menos controle rígido, tem que checar antecedente criminal desse povo, tem que checar de todos que entram pelas nossas fronteiras. Ponto. Em período em que tráfico de drogas trabalha de forma terrível, a gente tem que fechar. Não é só quando presidiários fogem lá da prisão do Paraguai, que eu falei erradamente, Uruguai é parecido, né? Tudo parecido. Mas, enfim, vocês estão entendendo? Mas aí, continuando nessa situação que eu estava trazendo aqui. Então, gente, o problema todo é que, continuando aqui o que o próprio jornal está trazendo, esses imigrantes, eles apresentam só o documento de refúgio, não checam os antecedentes criminais dessas pessoas que estão entrando, tudo isso devido a uma política humanitária que não está nem aí para a segurança nacional. A verdade é essa, ponto. Porque a ONU quer assim. Muitos nem entram pela Operação Acolhida, mas por rotas alternativas. Denunciou aqui várias vezes, já colocou vídeo. Esse pessoal que entra por rota alternativa, sabe-se lá quem é? Vamos lá. A única forma de identificação será daqui a 2 anos, quando terão que renovar. Vocês perceberam? Estão com visto, fazem o que quiserem, não tem problema nenhum. Aí só depois de 2 anos é que vai se ver mais ou menos quem é, para quem já está aqui. E vocês estão entendendo como o negócio é sério? Lá em Boa Vista, na capital de Roraima, eles são recepcionados pela Operação Acolhida do Exército Brasileiro, que auxilia na emissão dos documentos pessoais como CPF e também na interiorização. As 4 primeiras caravanas de imigrantes que chegaram em Dourados tinham até emprego garantido. Gente, legal. Você, brasileiro, que está anos sem emprego, você, brasileiro, você que está passando dificuldade financeira,
o imigrante que chega, ele quando vai ser interiorizado já tem emprego garantido. Eu só pergunto para vocês acham isso justo? Você que está desempregado, pagou imposto aqui, pagou preço alto para construir o seu país, você não tem emprego garantido, mas o pessoal da Operação Acolhida garante para todos os venezuelanos. Gente, se isso não é injustiça, eu não sei mais o que é injustiça. E eu vou falar o que eu penso, né? Depois disso, os outros 8 grupos que vieram não tiveram a mesma sorte. E hoje, segundo o jornal, são cerca de 2.000 venezuelanos, e muitos vieram por conta própria, e eles estão sem emprego, passando por dificuldade, a maioria vivendo de Bolsa Família ou de ajuda das igrejas. Gente, Bolsa Família para os venezuelanos, legal, legal. Aí o jornal continua falando sobre o desemprego, que recentemente o portal apurou que 2 situações que precisam ser consideradas. A primeira é que a grande maioria não tem qualificação básica para o mercado de trabalho. E, gente, eu já ouvi falar nesse assunto lá na Europa. Eu já ouvi que o negócio está feio em alguns países, porque o pessoal vem sem qualificação. E a Europa é que tem que bancar, né? Alguns países, melhor dizendo, é que tem que bancar esses imigrantes desqualificados, né? Muito parecido com o que está acontecendo lá, mas lá eu acho que os países são mais desenvolvidos que o nosso. Eu só acho, né, que não tem a mesma quantidade de miseráveis que tem aqui, eu só acho. Então, a reportagem continua dizendo que alguns que vêm com qualificação acabam sendo explorados, com vencimentos que não mínimo para sustentar, absurdo, é ilegal e deve ser condenado completamente. E em levantamento, a agência da ONU revela que 59% desses imigrantes estão sem trabalho. 1 em cada 3 tem dificuldade até para comer, né? Olha que coisa linda, gente. Nós estamos juntando. O Brasil é assim, é bem acolhedor. Ele junta aos seus miseráveis, quando eu digo miseráveis, que estão numa... ok? Junta aos seus miseráveis outros miseráveis que vêm da Venezuela. Então, 59% desse pessoal está sem emprego. Olha que coisa maravilhosa, olha que trabalho maravilhoso o Brasil está fazendo. Em outubro do ano passado, segundo o jornal, 30 venezuelanos foram detidos sob a suspeita de estarem traficando drogas em Roraima, junto com quem? Com o PCC, que eu já avisei, já saiu em jornal e tudo mais, que eles estão aliciando jovens aqui no Brasil, ou melhor, o PCC está aliciando jovens lá em Roraima para trabalhar para o tráfico. Segundo as investigações, os suspeitos pertencem à maior facção venezuelana, chamada Pranato, agiam em Pacaraima, que é a cidade de Roraima que faz fronteira com a Venezuela, e a própria UOL, a reportagem da UOL, diz que esse Pranato surgiu dentro do sistema carcerário venezuelano. Aí vocês lembram da denúncia de que o Maduro estava abrindo as prisões para mandar os presos para cá? Vocês lembram dessa denúncia que até o Gabeira reverberou também? Pois é, né? Fora das prisões, os integrantes da organização criminosa estão ligados ao tráfico de drogas, de armas, extorsões, assassinatos e ao esquema de tráfico de pessoas para imigração ilegal. Opa! Então, a maior organização criminosa também faz tráfico de pessoas, né? Faz imigração ilegal. E as nossas fronteiras abertas, dá para ligar o A com B? Legal. Há relatos de cobrança de valores para auxiliar na travessia da fronteira brasileira. Então, se estão pagando por isso, estão com fome? Então, nem todo mundo está com fome vindo para cá, né? Então, volto a repetir, há relatos de cobrança de valores para auxiliar na travessia da fronteira brasileira, sobretudo no período em que a barreira de ligação entre os 2 países foi fechada entre os meses de abril e maio passados. A facção cobraria $1.000, ou seja, um pouquinho mais de R$4.000. Gente, me dá R$4.000, eu ia ficar feliz. Ia me ajudar a ir agora para Brasília e a pagar parte do que está faltando da minha primeira viagem, né, desse ano, né? Poxa vida, eu não ganho 4.000 de doação, e eles lá pagam, gente, os venezuelanos, que estão, alguns, né, que estão vindo para cá, estão bem para pagar R$4.000 assim.
Então, isso garantia a entrada de venezuelanos no Brasil. Olha que máfia linda e maravilhosa. Operação Acolhida, vocês sabem disso? Um relatório da OVP, o prisional da Venezuela, problemas nas prisões do país, superlotação, deterioração dos prédios, falha na classificação dos presos, falta de serviços vitais básicos e posse, tráfico de armas, drogas. Isso aí é bobagem, né, gente? É Venezuela, a gente não pode esquecer isso. O portal que fez todas as denúncias procurou a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, que disse não ter informações a respeito da suposta atuação de membros da facção criminosa atuando em Dourados, né? Dourados já está conhecido internacionalmente, né? Pelo menos aqui a nível de América Latina, mas a Secretaria de Segurança Pública não sabe de nada. Eu vou colocar aqui o link. E, gente, eu não vou me alongar, eu tinha combinado com a Sandeline de trazer uma outra notícia que é interessante, né, que aconteceu hoje em Roraima, que era bom para a gente falar do poder das pautas roraimense. Não tem o seu direito de ir e vir tolhido por índios, através de uma corrente, decidem, né? Eles fecham a estrada federal, tá? E eles decidem quem vai e vem, sabe? Quem entra, né? O horário, melhor. À noite, eles fecham à noite, só abrem de dia, que decide quem vai passar, aquela coisa toda. E essa estrada, ela liga Roraima a Manaus. Amanhã eu vou falar melhor sobre isso. Isso aí deu o que falar hoje, porque um deputado foi lá e quebrou pegando lá em Roraima, amanhã a gente vai falar sobre isso. Só que eu quero deixar claro uma coisa para vocês. O tráfico de drogas está crescendo com isso. Está conseguindo mão de obra internacional via Venezuela. Então, esse assunto precisa ser debatido, esse assunto precisa ser resolvido urgentemente no Brasil. Isso é uma questão que deveria entrar nas pautas conservadoras. Infelizmente, eu não estou vendo esse tipo de preocupação ainda, mas a gente tem essa situação. E a gente também precisa lembrar o seguinte: a gente sabe que amanhã vai ter uma reunião do Conselho de Defesa Nacional em Brasília, onde o presidente vai reunir algumas autoridades, inclusive ministro de Estado, presidente da Câmara, do Senado, e lá, nessa reunião que vai ter amanhã, nesse Conselho de Segurança, Conselho de Segurança Nacional, né, como eu já falei aqui, vai se abordar início imediato das obras de construção do linhão Tucuruí para interligar Roraima ao Sistema Nacional de Energia Elétrica, e também vai ser discutida essa questão aí da corrente que foi quebrada na divisa de Roraima e Manaus. Agora, entendam bem, se essa é uma reunião tão importante como vocês veem que vai estar presente. Gente, boa noite a todo mundo que está entrando aí. As principais autoridades brasileiras, né, para debater alguns assuntos nesse Conselho de Defesa Nacional em Brasília. O tema Fronteiras Abertas em Roraima não entra. A quem interessa esse tema não fazer parte da pauta de segurança nacional? Gente, isso é importante. Isso precisa ser levado ao presidente, ao Mourão, precisa ser levado ao nosso querido ministro Sérgio Moro. Isso é muito grave. Isso está ajudando o crescimento do crime organizado no Brasil, porque eles têm uma mão de obra fácil de cooptar. Então, a gente precisa dar visibilidade para esse assunto. E me entristece muito ver que não há uma preocupação real em relação a isso. E eu quero já deixar claro que semana próxima, né, essa semana que entra, eu estou indo novamente para Brasília. Tenho algumas pautas para tratar, inclusive de Farás Pervaiz, onde eu vou despachar com o ministro das Relações Exteriores, pelo menos isso está agendado, através de alguns deputados, mas eu vou tratar também de outras pautas, inclusive do pastor Martinez, que ele está sofrendo um inquérito policial numa delegacia da Polícia Federal, inquérito esse que foi estimulado
uma federação, né, palestina, uma entidade muçulmana, que, com o apoio do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República, está perseguindo, porque essa é a realidade, está perseguindo um pastor por ele ter feito no seu blog críticas, no seu blog não, no seu site, né? Ele fez críticas contra o Islã e contra Mohammed. Ele não atacou muçulmano, ele não ofendeu a pessoa dos muçulmanos, porque isso é ilegal, a gente sabe disso, que não se deve ofender a pessoa de ninguém por motivo algum, muito menos religioso. Ele não atacou o muçulmano, ele simplesmente fez crítica à religião com base nos seus escritos. E ele está sofrendo inquérito, e eu vou levar essa situação a Brasília, né? A gente precisa discutir isso, se a Sharia deve ser aceita assim no Brasil, de evangélicos, de pastores serem processados por criticar o Islã, e ninguém ser processado por fazer chacota de Jesus, por criticar o cristianismo e outras coisas mais, né? Muito embora, quero deixar claro, crítica ao cristianismo nunca foi refutada ou condenada por qualquer cristão que tem conhecimento das escrituras sagradas e que tem conhecimento do ordenamento jurídico brasileiro. Crítica ao cristianismo é perfeitamente aceitável, né? Perfeitamente aceitável, só que em relação ao Islã não é. A gente vai levar esse assunto para lá. Outras pautas também que eu não vou entrar em detalhe agora, tá? Mas eu não esqueci de Roraima. Nós vamos estar ingressando com requerimentos escritos na Comissão de Relações Exteriores e na Comissão de Direitos Humanos da Câmara e do Senado. Nós, da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, queremos audiência pública para discutir a destruição do território do estado de Roraima, para discutir a situação de segurança e de completo abandono dos serviços públicos, que a população não está tendo acesso de forma digna. Nós queremos que essa pauta seja também vista em Brasília, seja discutida de forma objetiva pelos parlamentares dessa comissão. Isso precisa ter visibilidade, porque Roraima não pode continuar abandonada como está. E também Brasília, nós vamos lá dar uma cutucada no bom sentido, tá? A gente vai entrar com um requerimentozinho básico, perguntando se o nosso querido vice-presidente da República, se ele já descobriu quem tirou os venezuelanos das ruas quando o nosso querido Sérgio Moro e o vice-presidente Mourão estiveram em visita a Roraima. Isso aconteceu, foi noticiado. O responsável pela Operação Acolhida esteve num programa da Band e disse: olha, o Exército não tirou, a Operação Acolhida não tirou, até porque não pode tirar. Só que ele deixou claro que eles não iam investigar. Eles só iriam investigar se alguém apresentasse prova. Olha que coisa linda! Você chegar até o Exército e ter que apresentar provas para que eles venham investigar uma situação, um acontecimento que é público e notório, né? Houve sim venezuelanos saíram sim das ruas, como aconteceu com a visita da ministra Damares, mas não teve burburinho em lugar nenhum. E com o ministro Moro e com o vice-presidente já teve burburinho. Só que o responsável local, né, da Operação Acolhida quer que outrem apresente indícios, provas de que isso aconteceu, quando os indícios e as provas estavam nas ruas vazias. Basta a Operação Acolhida ter vontade e ela poderia investigar o que aconteceu. Lamentável essa entrevista, e eu vou, inclusive, colocar no YouTube, para quem quiser assistir esse senhor dando a entrevista, né? Então, o nosso querido, ou melhor, vice-presidente, teria dito, segundo a Band, né, o repórter da Band, que deveria ser investigada essa situação de retirada dos venezuelanos. Mas eu não. Então, a gente vai entrar com requerimento na vice-presidência perguntando isso. Perguntando também, porque eu me lembro que um deputado federal, se eu não me engano, Jonathan de Jesus, falou para o Moro
e também para o Mourão que Roraima estava à beira de uma guerra civil. Eu coloquei o vídeo no YouTube, se eu não me engano, aqui também na página. Ele disse, diante das duas autoridades, a situação é grave, estamos à beira de uma guerra civil. E o Mourão disse, na segunda-feira, você me procura, na segunda-feira vamos dar uma resposta e tudo mais. Pois bem, já se passou muito mais de uma segunda-feira, né? Já tem um pouco mais de 2 semanas. Então, nós vamos também, nesse requerimento, perguntar ao nosso o que foi feito em relação aos conclames de deputados, de senadores, porque, infelizmente, movimentos sociais e principalmente ONGs não puderam participar de nenhum momento em que os nossos queridos representantes Moro e Mourão, representantes do Executivo Federal, estiveram em Roraima. Foi muito triste a gente perceber que, por exemplo, a própria ONG EVM, que é a única instituição de direitos humanos que está defendendo a população de Roraima, a gente não pôde participar de nenhum evento, de nenhum encontro, nada com as autoridades do Poder Executivo. A gente não pôde participar, mas nós temos o direito de petição. Que bom, a nossa Constituição é maravilhosa. A gente vai ter acesso ao nosso respeitável vice-presidente, perguntando a ele quais foram as posições ou quais serão os posicionamentos do governo federal frente a tudo que foi visto ou quase visto em Roraima, porque não foi visto tudo, né? Se esconder, coisa, né, gente? Mas, enfim, nós vamos cobrar com todo o respeito as ações, porque acima das autoridades está o nosso povo, está a nossa soberania, está o nosso território. Nós, ao contrário da esquerda e de alguns movimentos extremistas que tem por aí, que a gente sabe, nós da ONG, Ecoando a Voz dos Mártires, gostamos de assumir as nossas pautas de forma respeitosa, educada, não afrontosa e, sobretudo, legal. Tá? Então, a gente vai dar voz, sim, a Roraima e, como instituição de direitos humanos, vamos pedir ao nosso querido Mourão que ele nos explique o que aconteceu depois da visita lá a Roraima, ok? Então, gente, é isso. Eu amanhã devo voltar com live e a gente vai bater papo sobre a questão do cerceamento do direito de ir e vir entre Roraima e Manaus. Por que índios colocam barreira através de corrente para não deixar nem o pessoal de Roraima, nem de Manaus passarem por uma estrada federal? Índio está acima de todas as coisas, graças à ONU, graças à pauta progressista, graças ao Ministério Público Federal, que em muitos casos está aparelhado, e amanhã eu vou trazer esse assunto aqui, um assunto seríssimo que vai ser tratado como pauta de segurança nacional nessa reunião que o presidente anunciou hoje para o senador de Roraima. Mas amanhã a gente fala sobre outras situações que a gente vai resolver em Brasília, porque está muito comprida essa live. Beijo para vocês, uma boa noite e até amanhã.